confie só na sua Bíblia digital no celular. Leve a Bíblia. Leve a Bíblia para a sua aula. Você também precisa usar a apostila. Tem que usar a apostila, você tem que levar a apostila. Não fica só nos slides. Use a apostila. Irmãos, então hoje a nossa matéria, dando início ao nosso curso de maturidade no Espírito. Você já recebeu sua apostila? Amém? Não, irmã. Olha, então no intervalo, por gentileza, procura a secretaria e pega a sua apostila, ok? E hoje, então, gostaria que você abrisse a sua apostila na página 11. E agora nós vamos falar sobre as funções do Espírito. Tem apostila, leia a apostila. Quem que é o primeiro a ler a apostila? Diga, eu. Eu. Você tem que ler a apostila. Você não vai ler só os slides. O slide é um norte, é um rumo, para você não se perder na sua aula. Mas se você ler só o slide, eu quero te informar. Sua aula vai ser pobre, cego e nu. Você precisa ler o material na íntegra. Você tem que ler a apostila. Você tem que ouvir o material que foi ministrado pelo nosso pastor. Então, quando eu começo a ministrar a aula, geralmente eu dou a primeira matéria e eu chego lá na sala de aula e falo, irmão, você tem um tesouro na sua mão. Só que eu quero te dizer, esse tesouro não está mais enterrado. Como é que é aquele lá do Caribe, lá? Os piratas do Caribe não precisam ir atrás para desvendar, né, os 7 mares, para saber onde está o tesouro. Não, é um tesouro que já foi achado, revelado, escrito, impresso e está disponível na sua mão. Então você precisa valorizar o que você tem, valorizar o que você recebeu. Eu espero que você não queira fazer o curso de maturidade no Espírito 10 vezes. Não, uma vez só. A próxima vez você já vai dar aula. Como que eu vou então desfrutar disso e fazer um curso bem feito? Ler o material. E eu pego para os irmãos e ainda dou até mesmo os minutos que ele vai gastar para ler cada capítulo. Eu falo, então hoje a gente vai ter 3 aulas. Aula 1, 2 e 3. A aula 1 ela tem 1, 2, 3 páginas. Você sabe quanto eu gastei para ler essas 3 páginas? Vamos pôr aqui 15 minutos, porque eu li pausadamente, fui lendo os versículos. Mas com certeza você não vai gastar isso. E eu leio, irmãos, ainda dou uma dica para os meus alunos. Eu gravo o que eu li e depois eu mesma ouço o que eu li na apostila. Irmãos, é difícil? Não. Não é difícil. Você vai ler tudo de uma vez? Claro que não. Nós acabamos de ter 3 aulas. Você vai ter agora daqui até terça-feira que vem, ou até domingo a domingo, para ler. Tira 5, 10 minutinhos no seu dia, que você vai ler uma aula hoje, amanhã você lê a outra, depois você lê a outra. Tem uma aula aqui que ela é 1,5 páginas, quer ver? Acho que é a aula... Aqui, Funções da Alma, 2 páginas. Só 2 páginas. Então, irmãos, nós precisamos desafiar o nosso aluno a ler o material. Mas preste atenção. Não faça um desafio para alguém que você mesmo não cumpra. Se você pedir para o seu aluno ler a apostila, você é o primeiro a ler. Na verdade, você já tem que ter lido antes. Você tem que ter lido. Irmãos, vou falar para você, eu já perdi o par de vezes que eu ministrei essa apostila e esse material. Não sei quantas vezes eu já ministrei, mais de 20 anos ministrando. E eu falo para você diante de Deus, todas as vezes que eu vou ministrar a mesma matéria que eu ministrei o semestre passado, eu leio de novo. Todas as vezes eu leio tudo de novo. Tudo. E ouço tudo de novo. Por quê? Porque eu preciso estar cheia daquilo que eu vou ministrar. Então, irmãos, dentro
né, do nosso plano de aula, eu gostaria que agora sim você vai virar a folha que eu te dei aí no início da aula. Então, por gentileza. Ótimo. Dá uma olhadinha aí nesse plano de aula que eu fiz para você, para compartilhar aqui, né, a nossa aula. Então, eu coloquei aqui plano de aula, né, o que nós estamos fazendo, a capacitação, o local é na Videira Armênia. Eu ia ministrar ontem, né, não deu tempo, mas senão eu teria colocado o horário aqui, 14 horas, e o tema não é aulas esplêndidas, tá? É porque esse aqui é de outro plano de aula, e eu acabei esquecendo de corrigir, mas é como dar uma aula interessante, ok? Então, aí você tem tudo que você vai falar, introdução, foi o que eu fiz. Comecei me apresentando, contei um pouco da minha experiência no ensino, orei com os irmãos. E aqui tem tudo aquilo que nós vamos falar hoje na aula. Então, né, você recebeu a melhor parte, você é privilegiado, tudo começa no Senhor. Nós estamos agora no segundo ponto aqui, tenha um plano de aula. Então, nós vamos falar agora do plano de aula que nós temos aqui. Então, pastora, não tem condição de digitar, não tem computador, não tem impressora, não tenho nada disso. Será que você tem uma folhinha assim de rascunho? Pode ser qualquer folha. Pega uma folhinha de rascunho e escreva o seu esboço. O que você vai dar nessa aula? Não entre numa sala de aula sem ter um planejamento. Não faça isso. Né? Então, você não tem desculpa. Pega a sua própria apostila. Faz o plano de aula aqui do ladinho. A apostila é sua. Olha, já vai ficar pronto o plano de aula o resto da sua vida. Pega a apostila, tem vários lugares em branco. Olha só, pega um pedacinho, faz seu plano de aula, ainda que seja na apostila. Não quero escrever. Pega a Bíblia. A minha Bíblia ela é uma Bíblia anotada. Então, aqui, né, então eu tenho uma Bíblia de anotações. Então, tudo aqui eu vou anotando. Pega um pedaço desse, faz seu plano de aula. Eu só quero te dizer, você é indesculpável. Não, pastor, não gosto de escrever, que nem eu entendo minha letra. Tem alguém aqui nessa sala que eu conheço, assim, mais ou menos, que eu não entendo a letra dessa pessoa, né? Deixa pra lá, deixa quieto, não vamos expor ninguém. Mas, assim, não é meu marido, tá? Porque a letra dele é linda, irmãos. A letra do meu marido é linda. Mas, assim, tem alguém aqui que nem ele sabe o que ele escreveu, né? Não sei o que aconteceu, faltou a aula de alfabetização, de caligrafia. Anota no bloco de anotações do celular. Você não tem um grupo seu, eu mesmo e eu? Eu tenho, que eu chamo de meu cantinho no meu celular. Tudo que é importante eu vou lá, anoto. Põe um áudio, falo, anota, pelo amor de Deus, criatura. Você é um professor. E você precisa ter um plano de aula. E falando em plano de aula, eu vou desmistificar ainda mais para você o plano de aula. Quando eu tinha 17 anos, eu terminei meu ensino médio. Terminei o ensino médio com 17 anos. E assim que eu terminei, eu fui fazer cursinho para prestar vestibular. E nesse ínterim, eu ia ficar meio que ociosa, né? Ia só estudar um período do dia e os outros eu não ia ter o que fazer. E como eu já estudava inglês por esses anos todos, minha mãe é professora, né? Hoje ela é aposentada, estava faltando na grade um professor de inglês na escola que ela dava aula. Aí ela falou, você não quer ir lá dessas aulas? Na época era de quinta série, de quinta a oitava. Hoje é do sexto ao nono ano, né? Então, era de quinta série até a oitava série. Falou, eu vou, né? Fazer o quê? Tá precisando? E eu interessado em ganhar um cascaim, né? Eu falei, eu vou.
Aí cheguei lá, ela conversou com a coordenadora e não sei o quê, me apresentou. E você sabe que no início do ano tem aquelas reuniões de professores para planejar, para fazer estratégias e ver os feriados, que o professor gosta de um feriado. Né? A primeira coisa, eu achava engraçado que a minha mãe, quando ela pegava a folhinha, né, do ano seguinte, a primeira coisa que ela fazia é olhar quantos feriados tinha no ano. Eu, nossa, mãe, o que é isso? Quando eu fui dar aula, eu entendi a minha mãe. Aí eu comecei também a olhar, né, quantos feriados ia ter, se emendava, se não emendava, aquela coisa toda. Então, eu cheguei lá nessa reunião, só tinha aqueles professorzão mesmo, né, 60, 50, e eu com 17 anos lá, para dar aula. Irmãos, quando a coordenadora, a dona Luzia, falou assim, então, agora você vai tirar um tempo, se você quiser ficar aqui, pode ir para uma sala da escola, vai fazer seu planejamento, plano de aula. Eu só não desmaiei, porque eu segurei tão firme na cadeira, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que bicho é esse? Plano de aula. Eu nunca tinha feito um plano de aula, não sabia fazer. E aí, eu esperei todo mundo sair da sala e fiquei só. Igual o Peniel, fiquei só. E chamei a coordenadora e falei, escuta, eu não sei fazer esse negócio de plano de aula. E aí, tem um detalhe, você tem que pôr no diário. Você pega aquele diário, e aí tem uma parte que dobra assim, aí você abre aquela parte, né? E é uns bem pequenininho assim para você escrever. Falou assim, ó, você tem que escrever aqui o plano de aula, não pode ficar nenhum milímetro aqui, tem que escrever até o fim, usar todo o espaço e tal. Eu falei, Jesus amado, onde eu fui amarrar meu jegue? E agora, o que eu faço? E aí ela, não, Jaida, não preocupa, é muito simples, você vai só pegar o material e aí você vai escrever aqui o que você vai falar na sua aula. Então, hoje você vai começar no capítulo 1, aí você vai passar um exercício para os alunos, uma atividade, né, uma tarefa para casa, você vai cantar uma música com eles em sala de aula, vai fazer um teatro. Ai, é isso? Então eu vou conseguir fazer. Então, eu vim aqui para falar para você, desmistificar na sua mente. O plano de aula é algo muito simples. Ele não é um bicho de 7 cabeças, e ele é o seu amigo. Ele vai te ajudar, ele vai ser o seu auxiliar dentro da sala de aula. Amém? Então, veja, o que deve conter no plano de aula? Como está escrito aí na folhinha que eu passei para você. O arroz está ligando, será que é o... Atende aqui. Comece se apresentando, ore para começar, conte uma história, pode ser da sua vida, uma história interessante, né? Algo que você ouviu hoje na internet, algo que está acontecendo, conte algo para começar a sua aula. E leia o texto base. Qual foi o nosso texto base? Êxodo 35, 35, 36, 31. É o texto que nós já lemos aqui, não é? No início, fale tudo o que vai acontecer. Foi o que eu fiz aqui também. Falei, irmãos, fica bem tranquilo. Nós vamos hoje falar como dar uma aula interessante. Eu vou falar quantos pontos? 5 pontos daquilo que nós vamos ministrar hoje. E dos 5 eu vou me deter em um ponto mais do que nos outros, que é exatamente esse agora, do plano de aula. Deixa os alunos tranquilos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre princípios de revelação na palavra. E você vai aprender que o homem é um ser espiritual, que você é dividido em partes. E que você só pode se contactar com Deus porque você nasceu de novo. Pronto, você falou tudo que vai acontecer na aula. E gera uma expectativa no seu aluno. Gera uma expectativa. No final dessa aula, você vai ter várias dicas de como dar uma aula interessante. Pronto.
faz um resumão ali, que ele já vai falar, uau, então é isso que eu vou aprender hoje. Ele não vai ficar boiando, o que eu vim fazer aqui? Não cotou, não covim, proncovô. Não, ele já vai saber tudo que vai acontecer, né? Use um visual, nós já usamos um visual aqui do balão, e agora eu vou usar outro com você, né? Então, anote os principais pontos da aula. Então, eu anotei aqui, não está aí no esboço, né? Mas está aqui no meu, né? Os principais pontos, por exemplo, o homem é um ser triuno, o homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem espírito em verdade. Como eu posso perceber meu espírito? No final da sua aula, você tem que ter falado tudo isso aqui. Tudo isso aqui, na primeira aula, que é a primeira aula da matéria aqui. Então, isso aqui vai te dar um rumo e um norte. Você já vai saber tudo que você precisa falar ali, né? Então, faça um resumo de tudo que foi falado. E, no final, faça uma avaliação. Nunca, presta atenção, é nunca mesmo. Nunca termine uma aula sem fazer uma avaliação. Não estou falando de prova, estou falando de coisa escrita. Mas faça uma avaliação. E eu vou te dar várias dicas aqui de como dar uma avaliação. Então, irmãos, como eu falei para você, né? Não sei se eu posso mexer um pouquinho aqui. O computador não vai atrapalhar, não, né? Então, irmãos, hoje nós estamos aqui na nossa primeira aula do curso de maturidade no Espírito. E essa aula nós vamos aprender sobre princípios de revelação na palavra. E hoje eu trouxe aqui para essa aula algo muito interessante. Eu trouxe para você um ovo. O que é isso que eu tenho na minha mão? Um ovo. E através desse ovo eu vou mostrar para você que você é um ser espiritual, que você é um espírito, que você tem uma alma e mora num corpo. Você sabe que esse ovo, ele tem quantas partes? 3 partes. Então, essa parte que reveste ele é a casca. É o que protege. É onde está o ovo verdadeiramente. Depois tem outra parte que se chama clara. E a parte mais íntima é a gema. E eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer essa aula que você está participando hoje. E que toda vez que você olhar para um ovo na sua vida, você vai fritar um ovo, vai fazer um omelete, um ovo mexido, um bolo, uma panqueca, você vai sempre lembrar que você é um ser espiritual, que você é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. Então, irmãos, eu vou mostrar para você essa parte nossa que é o corpo. É a parte mais periférica do nosso ser. É a parte que adoece, que sofre dor, qualquer coisa enferma. Nós temos aí um vírus que é invisível, não é visto, mas que gerou uma pandemia no mundo inteiro. Ninguém vê, ninguém sabe onde ele está. Temos que tomar várias medidas, mas ele existe. E onde que ele ataca? O corpo. Sabe por quê? Nosso corpo, irmãos, olha, ele só desgasta. A gente cuida dele, sim ou não, irmãs? Faz maquiagem, arruma o cabelo, faz progressiva, chapinha e que mais? Reflexo, tintura, tudo. Você faz drenagem linfática? Hã? Não? Você faz cirurgia estética? Você faz dieta? Oh, Jesus amado. Quero te dizer, tudo isso é muito bom. Mas não vai adiantar de nada. Porque cada dia que passa o nosso corpo só deteriora. Nosso corpo só envelhece. O nosso corpo, irmãos,
Não vale de nada. Sabe por quê? Porque ele é a parte mais periférica. E é a parte que tem contato com o mundo físico. Você sabe para que seu corpo serve? Só para ter contato com esse mundo físico. Seu corpo não serve para mais nada. E é óbvio. Seu corpo... Oba! Voltou para 5 minutos. Olha, tem ainda 45. Aleluia. O corpo também serve para conter a sua alma e o seu espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia diz que um dia eu vou receber um corpo glorificado. Aleluia! Que maravilha! Então, eu posso ter essa esperança, porque o apóstolo Paulo também diz, se a sua esperança se resume a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Mas eu e você temos uma esperança. Um dia eu vou morar no céu, o céu é meu lugar, e estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Eu estou de passagem, esse não é meu lugar. Amém? E aqui, agora, foi desvendado que eu tenho outra parte, que é a minha alma. A alma é onde estão as suas emoções, sua mente e a sua vontade. Está tudo aqui na alma. Mas tem uma parte mais especial, escondida, mais lá no íntimo do seu ser, que é o seu espírito. E é no seu espírito que Deus habita. E é por isso que o espírito é a parte mais importante do seu ser. Porque Deus habita no seu espírito. E no dia que você nasceu de novo, ele veio morar dentro de você. Então, com um ovo, você pode dar toda a sua aula. Aí você começa a falar. Eu costumo apagar as luzes, né? E eu sempre falo. Todo homem que nasce na face da terra é um espírito. Só que tá igual essa lâmpada apagada. Mas no dia que você fez uma simples oração e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, aí eu acendo a luz. O seu espírito foi aceso. Jesus veio morar dentro de você. E agora você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E eu tenho uma notícia maravilhosa. Um dia você foi salvo. Que dia que foi esse marco na sua vida? O dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador. A sua alma está sendo transformada. E um dia o seu corpo será glorificado. Então não se preocupe com o seu corpo, que realmente enferma, sente dor. Mas um dia, nunca mais, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Não haverá, porque eu vou receber um corpo glorificado. Amém, irmãos? Então, de forma tão simples, com algo que você tem na sua casa, você pode dar toda uma aula, falando de tudo que está na apostila, e seus alunos nunca mais se esquecerão dessa aula. Amém? Então, vamos avançar aqui, nosso tempo está acabando. Dicas de avaliação. Então, você pode fazer uma avaliação usando a lista de chamada. Ontem o Pedro fez isso, ele sorteou aqui alguns números e olhou lá. Como que eu faço então? Eu começo aqui. Rodrigo, nós aprendemos hoje que nós somos um ser triuno e somos divididos em 3 partes. Quais são elas? Espírito, alma e corpo. Muito bem. Provavelmente seu aluno vai falar corpo, alma e espírito. Como ele é um catedrático, né? Doutorado, especialista em maturidade, ele falou certo. Então você fala, irmão, tá faltando só um detalhe. Nós começamos da parte mais importante. Então nós somos o espírito, alma e corpo. Aí eu falo um número da chamada para mim. 5. 5 é o Jonas. Jonas. Hoje nós aprendemos um versículo aqui, Jonas. 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz em 1 Tessalonicenses 5:23? Sem ler, sem olhar. E o mesmo Deus da paz vos santifique em
tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Outra coisa que eu faço nessa aula é lançar um desafio. Você vai decorar esse versículo, porque lá está toda a nossa aula. O homem é um ser espiritual, ele é um espírito, a alma e um corpo. E na outra aula você cobra também. E também nunca lance um desafio, se você não é o primeiro a cumprir. Esse versículo, eu sei ele de cor, irmãos, há anos. Por quê? Quem deu essa matéria para mim há mais de 20 anos atrás foi o pastor Marco Antônio, que hoje é supervisor em Brasília. Pastor da videira lá. E ele lançou esse desafio na aula. E eu aceitei, eu decorei esse versículo. E nunca mais esqueci. Então eu lanço toda a aula minha. E sempre tem 1, 2, 3 alunos que conseguem falar na outra aula. E aí você vai dar uma trufa para ele. Compra com o Pedro a trufa, né? Mas premie o seu aluno. Cole perguntas embaixo da cadeira. Então, eu também faço isso nas minhas aulas. Eu pego perguntas e colo embaixo das... Irmãos, agora dá uma olhadinha debaixo da sua carteira, vê se tem algo aí. Aí ele olha e tem lá uma pergunta. Eu fiz isso também na capacitação. Na nossa capacitação, a palavra de Deus é verdade, eu fui na sexta noite, enquanto as irmãs estavam decorando, peguei 15 perguntas e coloquei embaixo das cadeiras, daquilo que eu ia ministrar. E aí eu falei, agora é a hora, olha debaixo da sua cadeira. Elas olharam e tinha as perguntas, elas vieram, e eu fiz uma caixa assim, que é um porta-joias, muito bonito. Falei, esse é o meu tesouro. Quem acertar as perguntas terá acesso ao meu tesouro. E aí as irmãs iam lá, tinha chocolate, balinha, babalu, tudo isso. E aí elas podiam escolher o que elas quisessem, respondendo corretamente. Está pegando aí as dicas para você dar uma avaliação? Não precisa ser nada escrito. Faça duplas. Faça uma dupla aí, irmão. E agora um vira para o outro. Quero que você fale para o seu irmão. O que Deus mais falou com você nessa aula? Um fala, depois o outro fala. O que mais te marcou? O que foi mais interessante? O que fez mais sentido? Um fala, depois o outro fala. Se ainda der tempo, você chama aqui os irmãos. O que ele falou? O que o outro falou? E ele vai falar também. Chame pelo nome para responder as perguntas. Ok, Anderson? Por gentileza. Você hoje descobriu que o seu corpo um dia vai ser glorificado. Pronto. Chame sempre o seu aluno pelo nome. Ô coisinha aí, ô irmão de azul com branco. Não. Chama pelo nome. É comprovado cientificamente, quando alguém ouve o nome dela, ela se sente motivada, animada, feliz. Por quê? Porque ouvir o próprio nome é algo muito bom para quem ouve. É muito gostoso ouvir o seu nome. Amém, irmãos? Dicas de avaliação. Tarará, já falei, está voltando? Então, aqui, você pode usar um ovo de galinha para dar uma aula? Sim, claro que pode. Você pode usar um balão para falar de inspiração? Sim. Você pode permitir os alunos participarem da aula? Fazer um sorteio no final? Isso aqui também é muito importante. Cuide da sua aparência. Então, irmãos, você vai dar aulas e às vezes você vai chegar direto do trabalho. Então, eu quero te falar algo aqui. Não estou aqui para te acusar, criticar, nem muito menos ofender ninguém. Contudo, eu quero só te dar aqui algumas orientações. Se você vai direto do trabalho e você sabe que não dá tempo de ir em casa, se prepare. Nossa, hoje é terça, então leva uma outra camisa dentro da sua mochila, né? Do seu material ali, pessoal. Leve desodorante.
né? Então chega mais cedo, lava o rosto ali, vai no banheiro, né? Dá uma lavadinha, passa um desodorante, um perfume, troca a camisa, né? O meu marido agora ele tá com uma ideia aí que ele comprou um jaleco. Então ele dá aula de jaleco, ele bordou o nome dele. Então tá todo chique. Mas isso também é para quê? Às vezes, na correria, sai lá de Osasco correndo, não deu tempo nem de trocar de roupa, chegou aqui, ó, tum, pôs o jalecão, acabou. E aí onde fica? O jaleco já fica pendurado no carro, né? Então já está lá. Isso é para quê? Para que você tenha uma boa apresentação. Então eu fiz questão de vir com a roupa branca lisa. Isso é tudo que nós estamos fazendo aqui é de propósito, tudo. Então, evite usar a camisa cheia. I am limited edition. Eu sou uma edição limitada. Eu lembro uma vez que uma professora... E já tem dono, né? Já tem dona. É uma edição limitada com dona ainda. Então, eu lembro que eu estava numa aula de escola dominical. Eu era adolescente. E aí a irmã estava com a camiseta cheia de palavrinhas em inglês, francês, italiano, espanhol, russo. Irmãos, eu não sei nada que ela falou na aula. Mas eu sei tudo que estava escrito na camiseta dela. Tinha várias palavras, mas um monte de coisa assim na camiseta. Evita usar isso. Porque o seu aluno vai querer saber tudo. Aí, se ele não entende inglês, I am. Eu lá, já sei, verbo to be. Eu. Am, sou. Esse A sozinho, o que será? Limited edition. Aí ele olha de novo para você e olha na camiseta. Então, vá com a roupa que não vai chamar atenção. Roupa curta, roupa apertada, roupa transparente. Evita, cuidado, não é? Então, o meu marido estava dizendo que teve uma professora uma vez, que ele lembra que estava dando aula, ela estava com a roupa transparente e calcinha fio dental. Agora, vê que se o adolescente vai prestar atenção na aula. E a professora escrevendo no quadro. Por que meu marido nunca esqueceu desse detalhe? Por que será? Nunca esqueceu. Porque a professora dele estava de roupa transparente, calcinha fio dental, vermelha, né? Brincadeira. Não sei. Ficou vermelhinho, oh, meu Deus. Tadinho. Né? Então, cuide da sua aparência, amém? Terceira coisa, para a gente encerrar e correr para o final, não tenha medo das perguntas, ok? Não tenha medo das perguntas. Quando eu comecei a dar aula lá, esses 20 anos atrás, eu falei para o Hugo, eu não entro naquela sala de aula, eu não vou. Mas, amor, qual que é o seu maior medo? O que é que você mais teme? Eu falei para ele, o que eu mais tenho medo é de chegar lá, diante daquele bando de gente, eles me fazerem uma pergunta e eu não souber responder. Aí ele, é isso, mas para mim, irmãos, era assim, uma montanha, era realmente algo intransponível. Imagina, eu vou lá dar aula para 120 alunos e eu não vou saber responder uma pergunta? Vou passar carão, vou ficar envergonhada? Então, eu quero também te falar algo bem simples. Quando você não souber responder uma pergunta, você vai falar para o seu aluno, irmão, vamos focar aqui na matéria hoje, tá bom? E no intervalo você me procura, eu vou anotar a sua pergunta e a gente vai conversar sobre ela, beleza? Pronto. Ou então você fala, irmão, no momento eu não tenho a resposta para te dar ainda, mas eu vou atrás dos universitários, eles vão ter que me ajudar. Vou perguntar meu discipulador, meu pastor, o apóstolo, o bispo, né? Alguém vai me dar a resposta. Tá bom? Não tenha medo, é simples assim, você não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo. Nós não temos que saber tudo. Você tem que saber o que é pertinente à sua matéria. Mas, né, as outras coisas vos serão acrescentadas.
Eu acho que faltou um aqui. Você não colocou. Esse já é o último slide, mas a quarta coisa que eu quero deixar para você é leia o material na íntegra. Acho que faltou aqui no slide. Mas eu já falei disso, amém? Então, esse é um dos pontos também da aula hoje. Está aí no esboço, né? Leia o material na íntegra, está no esboço que eu passei para você. Não tenha medo de pergunta. E, por fim, confie na graça. Creia na graça. Então, apesar de eu e você estudarmos, nos prepararmos, decorar o que você vai falar, né? Apesar de você ter o plano de aula, muitas ideias, muitos visuais, saiba de uma única coisa: tem tudo a ver com Ele. Tudo na nossa vida é a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos diz: a tua graça me basta. É a graça do Senhor. Senhor, eu estudei tanto para essa aula hoje, eu gastei uma semana, eu conversei com meu marido, eu ouvi, eu li vários textos, eu pesquisei, eu me preparei, eu fiz esboço, eu fiz aqui um plano de aula, eu fiz slide, tive algumas ideias. Mas, Senhor, se o Senhor não falar através de mim, de nada vai adiantar. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça. Fala comigo nessa aula. Senhor, fala com aqueles irmãos. Senhor, saíram lá de tão longe, eu também. Né? Todo mundo para se encontrar. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre. Não confie em você mesmo. Em tanto que você sabe, o tanto que você estudou, o quantas vezes você já ministrou essa matéria. Não. Sempre creia na graça. Tem tudo a ver com Ele. Não confie no seu conhecimento, não confie em si mesmo. Confie, entregue tudo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque só o Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ele é a nossa fonte inesgotável de conhecimento. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você fique de pé. Procure um irmão apenas. Nós vamos fazer duplas agora. E hoje eu quero que você fale para essa pessoa aí do seu lado. Se você fosse falar para quem não veio dessa aula, o que você falaria? Então, um fala depois o outro. De 2 em 2, um vira de frente para o outro. Se você fosse falar para alguém que não veio sobre a aula de hoje, o que você falaria? Valendo! 1 minuto. 1 minuto, depois o outro fala.